As parábolas de Jesus. Entenda o verdadeiro significado por trás das histórias bíblicas. Olá, meus amados irmãos e irmãs. Hoje estamos prestes a embarcar em uma jornada inesquecível ao coração das parábolas de Jesus. Aquelas histórias cativantes que marcaram gerações e que nos ensinam valiosas lições para a nossa vida. Juntos, vamos explorar os tesouros escondidos nessas narrativas cheias de sabedoria e nos deixaremos envolver pela emoção e inspiração que emanam de cada palavra de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém? Eu te convido a respirar fundo, relaxar e abrir a sua mente e o seu coração, pois neste momento especial vamos descobrir os segredos que transformam as parábolas de Jesus em fontes inesgotáveis de conhecimento e crescimento espiritual para as nossas vidas. E ao fazê-lo, vamos descobrir como essas histórias se relacionam intimamente com a nossa própria vida, guiando-nos em nosso caminho de fé e aproximação com Deus. Neste vídeo, eu vou te revelar informações que talvez você nunca tenha ouvido antes e perspectivas que ampliarão ainda mais a sua compreensão das Escrituras e do ministério de Jesus. Será uma experiência única e essa experiência vai transformar a sua fé, vai aumentar ainda mais a sua fé no Senhor Jesus Cristo, no Espírito Santo, na obra dele na cruz do Calvário e com certeza vai renovar a sua paixão pelas verdades bíblicas e pelo amor de Deus. E para tornar essa jornada ainda mais emocionante, compartilharemos não apenas o conhecimento, mas também as emoções e sentimentos que permeiam cada parábola. Afinal, Jesus não apenas nos ensinou com palavras, mas ele também nos ensinou com exemplos práticos e vivências que nos ajudam a compreender de maneira profunda o que significa ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Então, prepare-se para se surpreender, se emocionar e edificar a sua fé, pois eu estou prestes a adentrar o universo incrível das parábolas de Jesus com você e juntos vamos extrair de lá o verdadeiro significado por trás de cada uma dessas histórias. Vamos juntos desvendar os mistérios e tesouros escondidos nessas narrativas e fortalecer nossa conexão com o nosso Salvador. Você está pronto para essa jornada transformadora? Então vamos lá, acompanhe este vídeo até o final e descubra o poder e a sabedoria que as parábolas de Jesus têm a nos oferecer. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, meu irmão e irmã. Eu sou o pastor Cláudio Corgozinho e muito obrigado por estar assistindo a mais este vídeo. Eu garanto que será uma bênção para a sua vida e que você terá a sua fé edificada no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Antes de continuarmos, eu quero te pedir que você se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Ative também as notificações para receber todos os outros conteúdos que vão ser lançados em breve e que vão abençoar a sua vida e a sua família. Isso é muito importante para que nós possamos alcançar mais pessoas com essa mensagem. O meu muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe sempre em nome de Jesus. Vamos então à origem detalhada das parábolas. A jornada em busca do conhecimento e da sabedoria divina começa agora. As parábolas, como você verá, têm raízes profundas na história e na cultura judaica. Prepare-se para conhecer a origem dessas fascinantes narrativas e como elas influenciaram o ministério de Jesus e a vida dos seus seguidores. Embora as parábolas sejam amplamente associadas a Jesus, é importante entender que elas fazem parte de uma tradição mais ampla, que remonta a tempos mais antigos. Neste momento, eu convido você a mergulhar no passado e reviver a história e a cultura que deram origem a essas histórias tão poderosas e comoventes. Em muitas culturas antigas, as parábolas eram usadas como instrumentos para transmitir verdades morais e espirituais de uma maneira simples e acessível. Na tradição judaica, rabinos e mestres judeus costumavam usar parábolas para ilustrar e esclarecer conceitos complexos, tornando-os compreensíveis para todos os ouvintes, independentemente de sua formação ou conhecimento prévio. Imagine-se vivendo naquela época, sentado aos pés de um sábio, mestre que, através de uma parábola, ajuda você a entender a natureza humana e a vontade divina. Essa experiência única e envolvente certamente teria um impacto duradouro em sua vida, assim como as parábolas de Jesus têm até nos dias de hoje. Jesus, sendo judeu e profundamente enraizado na tradição judaica, adotou essa forma de ensino em seu ministério, mas o fez de uma maneira única e inovadora.
ele trouxe uma nova perspectiva para as parábolas, conectando-as diretamente com as verdades do reino de Deus e com a vida cotidiana das pessoas. Ao utilizar parábolas, Jesus conseguia alcançar o coração dos seus ouvintes, tocando-os de uma maneira profunda e duradoura. Neste vídeo, você descobrirá como as parábolas de Jesus se conectam com a sua própria vida e seu caminho espiritual, e como elas foram moldadas por essa rica tradição histórica e cultural. E ao fazê-lo, sentirá uma conexão ainda mais profunda com as verdades bíblicas e com o próprio Jesus Cristo. E agora, com essa compreensão das origens das parábolas, estamos prontos para seguir em frente e explorar o verdadeiro significado por trás dessas histórias e como elas impactaram o ministério de Jesus e a vida dos seus seguidores. Continue conosco nessa jornada inspiradora e transformadora. Eu quero abordar com você agora a importância sobre as parábolas no ministério de Jesus. Agora que nós conhecemos as origens das parábolas, é hora de explorar com mais profundidade a importância dessas histórias no ministério de Jesus. Ao longo desta etapa da nossa jornada, você perceberá como as parábolas não apenas transmitiam lições, mas também transformavam a vida daquelas pessoas que as ouviam. As parábolas desempenharam um papel crucial no ministério de Jesus. Através delas, ele foi capaz de comunicar verdades profundas e eternas, alcançando o coração e a mente dos seus ouvintes. Jesus sabia que as parábolas eram poderosas ferramentas pedagógicas capazes de inspirar, desafiar e edificar a fé daqueles que as ouviam. Em sua sabedoria, Jesus utilizou as parábolas como uma forma de falar sobre o reino de Deus e os seus valores, de uma maneira que fosse acessível e compreensível a todos, independentemente da sua formação cultural ou social. Ele sabia que as histórias têm o poder de tocar nossas emoções e ativar nossa imaginação, tornando as lições mais memoráveis e impactantes. Lembre-se que os principais ouvintes de Jesus Cristo eram pessoas simples e humildes, pessoas que seriam utilizadas por ele no futuro para continuar a pregação do Evangelho. Imagine-se caminhando com Jesus e ouvindo as suas parábolas. À medida que ele conta a história sobre o semeador, ovelhas perdidas e tesouros escondidos, você se vê transportado para um mundo de possibilidades que não é o nosso, onde os valores do reino de Deus são vividos e experimentados. Essas histórias abrem os nossos olhos, coração e entendimento para uma nova compreensão de como viver de acordo com a vontade de Deus. Além disso, as parábolas permitiam que Jesus falasse de temas controversos e desafiadores de uma maneira sutil e indireta, permitindo que seus ouvintes refletissem sobre as implicações das histórias em suas próprias vidas. Essa abordagem pedagógica, ao mesmo tempo provocativa e envolvente, fazia com que suas lições permanecessem na mente e no coração das pessoas por anos. Neste vídeo, você terá a oportunidade de aprofundar-se no significado dessas parábolas de Jesus e de explorar como elas impactaram a vida dos seus discípulos e seguidores. E ao fazer isso, você também será convidado a refletir sobre como essas histórias podem transformar a sua própria vida e fortalecer sua conexão com o Espírito Santo. Agora, eu quero falar com você sobre as parábolas como facilitadoras do entendimento. Chegamos agora no coração da nossa jornada sobre as parábolas de Jesus, onde nós vamos explorar como essas parábolas facilitavam e ainda facilitam o entendimento das verdades espirituais. Ao longo deste tema, você perceberá como essas histórias podem abrir a nossa mente e o nosso coração para um relacionamento mais profundo e significativo com Deus e os seus ensinamentos. E para isso, em primeiro lugar, eu quero utilizar o exemplo do semeador. O texto está em Mateus capítulo 13, de 3 a 9. A parábola do semeador nos apresenta um agricultor que semeia suas sementes em diferentes tipos de solo. Essa história nos ensina que a semente, ou seja, a palavra de Deus, pode cair em terrenos variados, representando diferentes tipos de corações. Quando refletimos sobre essa parábola, somos levados a questionar a qualidade do solo do nosso próprio coração e como podemos prepará-lo melhor para receber a poderosa palavra de Deus, de maneira que o nosso coração seja um solo fértil e venha a frutificar no reino.
Um outro exemplo é a parábola do bom samaritano. Esta parábola está em Lucas capítulo 10, versos 30 a 37. Na parábola do bom samaritano, Jesus conta a história de um homem que é ajudado por um samaritano, apesar de ser ignorado por um sacerdote e um levita, ambos judeus. Através desta narrativa, Jesus nos ensina sobre o verdadeiro significado da compaixão e do amor ao próximo, sem levar em conta as diferenças culturais e religiosas. Essa parábola nos desafia a questionar como estamos, de fato, praticando a empatia e a compaixão em nossa própria vida com os demais, com os outros, aquelas pessoas que ainda não conhecem Jesus, e como podemos nos tornar mais parecidos com Cristo ao seguirmos o seu próprio caminho e os seus ensinos. A terceira parábola que eu quero usar como exemplo é a parábola do filho pródigo. Essa parábola está em Lucas capítulo 15, versos 11 a 32. A história do filho pródigo é muito linda e nos mostra um homem que desperdiça sua herança e acaba voltando para casa depois de bater a cabeça e cometer muitos erros e pecados, arrependido de tudo que havia feito. Quando seu pai o recebe de braços abertos, aprendemos sobre a infinita misericórdia e amor de Deus por nós mesmos, mesmo quando erramos. Essa parábola nos leva a refletir sobre o perdão de Deus, o arrependimento e a importância de nos voltarmos para o Senhor em busca de restauração e renovação espiritual. Ao explorar esses exemplos e tantos outros contidos nas Escrituras, nós percebemos como as parábolas de Jesus nos ajudam a desvendar as verdades espirituais e a compreender de forma mais profunda a vontade de Deus para as nossas vidas. Essas histórias nos inspiram, nos desafiam e nos levam a refletir sobre as nossas próprias experiências com Deus e permitem que cresçamos em nossa fé e em nosso relacionamento com o divino e com o próximo. Então siga em frente nessa jornada inspiradora e permita que as parábolas de Jesus iluminem o seu caminho, revelando novos horizontes, perspectivas no entendimento das verdades espirituais. Nós vamos continuar a explorar juntos o universo incrível das parábolas e permitir que elas transformem a nossa vida e a nossa fé, de maneira a aumentar ainda mais a nossa intimidade e relacionamento com o nosso Criador. Vamos explorar então algumas informações e fatos pouco conhecidos sobre as parábolas de Jesus, baseados na Bíblia, em registros judaicos e históricos. Essas descobertas ampliarão nossa compreensão das parábolas e nos ajudarão a apreciar ainda mais a sabedoria e a profundidade dessas histórias. Em primeiro lugar, nós precisamos compreender o contexto cultural. As parábolas de Jesus eram altamente relevantes para a vida cotidiana das pessoas no Oriente Médio naquela época. Por exemplo, na parábola do bom samaritano, Jesus se referia a extensões entre judeus e samaritanos, um conflito histórico e religioso que seus ouvintes certamente conheciam. Ao contextualizar suas histórias, Jesus tornava suas lições mais tangíveis e relacionáveis, facilitando a aplicação das verdades espirituais em suas vidas. A parábola do administrador infiel, que está em Lucas 16, 1 a 9, esta é uma das parábolas mais intrigantes e menos compreendidas pelo povo de Deus. Nela, ele conta a história de um administrador acusado de desperdiçar os bens do seu senhor. Curiosamente, Jesus parece elogiar a astúcia do administrador. Essa parábola desafia a nossa compreensão e nos leva a refletir sobre o uso dos recursos que Deus nos confiou e a importância de sermos sábios em nossas decisões, principalmente no que tange a tudo que Ele nos deu relativamente ao uso para o crescimento do reino. Em terceiro lugar, eu gostaria de destacar com você parábolas que são encontradas em um único evangelho. Enquanto algumas parábolas são compartilhadas entre os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, outras são exclusivas de um evangelho específico. Por exemplo, a parábola do filho pródigo e a do bom samaritano são encontradas apenas no evangelho de Lucas. Essas diferenças podem nos dar uma visão das ênfases teológicas e das intenções dos autores dos evangelhos, ajudando-nos a compreender as várias dimensões das parábolas. Em quarto lugar, o uso da parábola no judaísmo. Embora Jesus seja frequentemente associado às parábolas, essa forma de ensino, como eu disse, não era exclusiva dele. Mestres judeus e rabinos também usavam parábolas para transmitir lições e conceitos muito mais amplos e complexos.
Um exemplo é a parábola do banquete dos justos, encontrada na literatura rabínica, que também apresenta um banquete como metáfora para a vida no mundo vindouro. Essas informações e fatos pouco conhecidos enriquecem nossa compreensão das parábolas de Jesus e do contexto histórico e cultural em que foram contadas. Essa perspectiva aprofundada nos permitirá apreciar ainda mais a sabedoria e a beleza dessas histórias e aplicá-las em nossa vida espiritual. E assim chegamos ao fim desta jornada inspiradora pelas parábolas de Jesus, que nos permitiu explorar a sabedoria, o amor e a compaixão divinos presentes nessas histórias. Refletindo sobre as parábolas e os ensinamentos que elas nos transmitem, somos convidados a mergulhar profundamente em nossa própria vida espiritual e a buscar um relacionamento ainda mais íntimo e transformador com Deus. É importante lembrar as palavras de Jesus em Mateus 7, 24 e 25, quando ele próprio nos encoraja a colocar em prática os seus ensinamentos. Todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Ao aplicar as verdades encontradas nas parábolas em nossas vidas, não só fortalecemos a nossa fé, mas também nos tornamos instrumentos do amor de Deus no mundo. Somos chamados a ser como o bom samaritano, mostrando compaixão e amor ao próximo, como o filho pródigo, retornando humildemente a Deus em busca de perdão e restauração, e como o solo fértil, acolhendo e cultivando a palavra de Deus em nossos corações. Nesta conclusão, permita que o Espírito Santo toque a sua mente e o seu coração e que a sabedoria das parábolas de Jesus seja uma fonte inesgotável de inspiração e crescimento espiritual. Lembre-se das palavras do apóstolo Paulo em Romanos 12:2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que a sua vida seja uma expressão viva das verdades contidas nas parábolas de Jesus e que por meio delas você possa experimentar a transformação, a graça e a paz que somente Deus pode oferecer. Que Deus nos abençoe e nos guie nesta jornada de crescimento espiritual até a volta de Jesus e que as parábolas do nosso Mestre continuem a iluminar e inspirar o nosso caminho, nos levando a uma vida plena e abundante em Cristo Jesus. Amém? E agora eu quero saber a sua opinião. O que é que você achou sobre este vídeo? E como as parábolas de Jesus falam com você? Compartilhe conosco as suas impressões nos comentários abaixo e lembre-se de deixar o like neste vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado.